Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Dia de Atlético, dia de Furacão, dia de mais um conteúdo patrocinado pela Bplay e, obviamente, você tem a oportunidade de se divertir junto comigo. Vai lá no site da Bplay, se cadastra e aposta na classificação do Atlético, porque eu tenho certeza que essa vai bater ao natural. O Furacão passa hoje do Guarani de Bagé num momento muito crucial para mim da temporada, sabia? Eu acho que esse início de temporada, ele até tem menos valor do que naturalmente os desafios que a gente vai ter mais pra frente, mas se a gente for botar na ponta do lápis, é um momento que eu acredito que o time ele aprenda alguns cenários. Como, por exemplo, eu acho que a gente vai levar uma herança defensiva desse momento da temporada muito significativa pro restante do ano. Uma herança que eu acho que vai ser muito importante pra gente realmente ser um time mais preparado defensivamente. Só que eu acho que tanto no cenário de Copa do Brasil quanto no cenário de Campeonato Paranaense daqui pra frente, o Atlético ele precisa apresentar mais ofensivamente. O Atlético é um dos times que mais cria chances de gol no futebol brasileiro, tá? Eu não tenho a conta atualizada, mas assim, em relação aos times da Série B, acho que na época que eu fiz a conta, só Amazonas e Remo, que estavam em campeonatos estaduais muito mais frágeis, criavam mais do que o Atlético. O Atlético tem muito essa facilidade de chegar no gol adversário, até nos jogos que ele não tá tão inspirado, e esses jogos eles existem, tá? Só pra. Calma aí. Só pra contextualizar pra vocês, nem todos os jogos o Atlético tá inspirado, mas mesmo assim, chega no gol adversário, e eu acho que isso tem muito a ver com a capacidade que o quarteto ofensivo tem de criar situações. O quarteto ofensivo do Atlético, falta uma peça, falta esse centroavante. Então dá pra dizer que o Atlético tem um trio ofensivo de muita qualidade. Quando a gente fala de Zapelli, quando a gente fala de Velasco, quando a gente fala de Luiz Fernando, o primeiro de tudo, a gente fala de uma soma de características, de um ponta de mais associação, um meia extremamente criativo e um ponta de mais finalização, que eu acho que eles se complementam muito bem. Mas a gente fala de um trio de muita qualidade, a gente fala de um trio de nível de Série A. Um trio que, se for o nosso trio ali de construção na Série A, no ano de 2026 eu tô feliz. Acho que tem qualidade, acho que tem nível competitivo, acho que tem, como eu falei, encaixe, eu acho que tem capacidade criativa. Então, ali, dos 4 jogadores de frente, acho que a gente precisa desse centroavante para conversar mais com esses jogadores. E hoje surge a possibilidade do Renan Peixoto, né? Eu espero do fundo do coração que a gente tenha o técnico Maurício Barbieri optando pela oportunidade do Renan, pela chance do Renan de assumir uma posição ali. Que eu acho que é um jogador que tem muito mais encaixe para fazer o sistema ofensivo acontecer de maneira mais fluida, mais coesa com esses outros jogadores, com essas referências, a Pele Velasco e o Luiz Fernando. Só que eu acho que quando você tem esses caras juntos, você não tem algumas características importantes. Que é o drible, que é 1 contra 1, que é a capacidade de enfrentamento. Daqui pra frente, a gente vai precisar ter um ataque forte. O Atlético defensivamente tem que continuar nesse momento. Mas daqui pra frente, pra mim, a maior defesa do Atlético é o ataque. A gente precisa ter mais a bola, a gente precisa ter mais alternativas ofensivas. No último jogo, acho que foi até legal, no sentido de alternativas ofensivas. No segundo tempo, o Atlético finalizou bastante. No segundo tempo, o Atlético criou de várias maneiras. Só que eu tenho receio o quanto as retrancas dessa sequência de Copa do Brasil, semifinal e final de campeonato estadual podem empacar o Atlético. O Atlético não pode se travar pelo comportamento defensivo de times adversários. E esses times adversários, na maioria das vezes, eles vêm entrar para diminuir a fluidez, para diminuir o funcionamento ofensivo do Atlético. Isso eu não tenho dúvida. Então esse funcionamento ofensivo do Atlético, ele vai ter um confronto direto o tempo todo. Por isso que, por exemplo, quando eu falo do Velasco, por exemplo, é um jogador de associação, é um jogador que vem para dentro para construir, é um jogador que vai tentar interagir ali com o Zapelli. Mas o Velasco, ele precisa desse jogo coletivo. Acho que o Atlético não pode abrir mão desse jogo coletivo. Por exemplo, no primeiro tempo contra o Azures, eu acho que esse jogo coletivo faltou. Mas o Velasco é um jogador que precisa tirar coelhos da cartola por ele. A gente vai precisar muito da individualidade do Velasco, do Zapelli. O Zapelli, ele é um jogador muito específico, né? Porque o Zapelli, ele é quase que o sinônimo do jogo coletivo
do Atlético funcionando no último terço. Ele é o jogador das aproximações, ele é o jogador do diálogo. No jogo contra o Azures, a gente não conseguiu funcionar tão bem, muito pelo Zapelli não ter recebido de volta essa conversa que ele sempre chama os companheiros ali na frente. Então ele tem muito esse lado voltado para o jogo coletivo dele, mas o lado individual dele também precisa aparecer. O lado individual dele também precisa falar mais alto. O Luiz, então, cara, é um jogador que sempre tá numa condição de finalizar, que nesse processo de destrancar defesas, um bom posicionamento, tá numa condição maneira nesse sentido, pode ganhar um jogo. Tá fechado, tá fechado, tá fechado, mas você encontra uma brecha de posicionamento, principalmente no balanço do time adversário, que nesse movimento gera espaço, e você entra no cenário de finalizar, cara, você tá numa posição diferente ali, né? Aí você pensa no banco. O Atlético, ele tem um cenário que ele tem um banco forte pra Série B, cara. Leozinho e Isaac. Volto a dizer, assim, vai chegar o dia que eu vou lembrar vocês que Leozinho e Isaac vão entrar e vão desequilibrar um jogo a partir do drible, do enfrentamento, do 1 contra 1. O Atlético tem essa carta na mão que nem todo time tem. Tem muito time com ponta que supostamente é rápido, supostamente é habilidoso. A gente tem 2 pontas rápidos e habilidosos. A gente tem 2 pontas que conseguem mudar ritmo de jogo. A gente, querendo ou não, tem um centroavante vindo do banco, que é um centroavante para o cenário de Série B de peso, que é o Maestriani. Precisa se provar. Então, assim, são várias histórias, né? O Atlético precisa ter mais a bola, o Atlético precisa construir melhor, o Atlético precisa fazer com que essas histórias se encontrem dentro do jogo para fazer os gols necessários. Se Deus quiser, a gente começa já entregando os gols que a gente precisa no início do jogo contra o Guarani. É um cenário que eu tenho muito claro na minha cabeça, porque se você for parar pra pensar, pra mim o pior cenário mental é o gol não acontecer, o time ficar nervoso. O gol acontecendo logo, como aconteceu contra Azures, como aconteceu contra Pouso Alegre. É o melhor dos cenários possíveis pro time, é o melhor dos cenários possíveis pra equipe. E depois a gente ir controlando o jogo a partir da posse, do volume ofensivo, da grande quantidade de finalizações. Empurrar o adversário pra trás mesmo. Eu acho que numa luta de boxe, por exemplo, você nunca vai só bater. Você vai apanhar também. Mas é nessa luta de boxe que quando você bate mais do que apanha, que você ganha. O Atlético precisa, ao natural, por ser uma equipe mais forte, literalmente mais forte, precisa bater mais do que apanhar. Então, não só pra esse jogo contra o Guarani, não, tá? Daqui pra frente. Acho que é uma sequência pra gente estar muito mais focado nesse lado ofensivo do que no lado defensivo. Como eu falei pra vocês, pra mim existem 2 Copas do Brasil. Até as oitavas de final, é um Atlético voltado pro lado ofensivo. Cara, começa a pegar time de Série A, começa a pegar time de Libertadores, aí você precisa fazer linha de 3, fazer linha de 6, fazer linha do que tiver que fazer pra se proteger melhor. Mas até lá, o lado ofensivo fala mais alto e na reta final de estadual, a mesma coisa. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis.